Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre a CPFL e o Banco ABC e os resultados aí que ambas as empresas aí soltaram bem recentemente. Então fique comigo no vídeo, pessoal. Começando pelos resultados da CPFL, onde o EBIT da empresa aí, ou lucro por operação, houve um crescimento grande aí, trimestre a trimestre houve 7% de aumento, semestre a semestre houve um aumento aí de 20%, ou seja, semestre a empresa está crescendo bem. Lucro líquido da empresa houve aí uma constância, né, praticamente não se manteve aí no mesmo lucro do trimestre passado, tá? Porém, semestre a semestre a gente vê que houve uma melhora grande também, 20% de aumento, ou seja, esse trimestre aqui não foi tão bom, tá pessoal? Dívida líquida da empresa chegou a 23 bilhões, sendo que a alavancagem é de 1,7 vezes dívida líquida sobre a EBITDA, ou seja, em menos de 2 anos a empresa conseguiria pagar essa dívida aí, caso ela queira, de acordo com esse EBITDA, com o seu lucro por operação. E a empresa declarou dividendos, né, com o Datacoin para a semana que vem, no valor de 78 centavos. O que, se compararmos aí esses 78 centavos dividido pelo valor da cotação, teremos o dividend yield de 2,2%, é um dividendo pequeno, né, para esse semestre aí. É uma empresa que está pagando aí os últimos 2 anos aí na faixa de 6, 7%, não está pagando tanto dividendo. Lembrando também que a empresa, em uma das suas subsidiárias aí de distribuição, teve uma revisão tarifária de 1,1% a mais aí. E lembrando também que a empresa é uma das melhores empresas de distribuição da Bolsa, né? A gente pode ver aqui que a sua subsidiária CPFL Santa Cruz foi a melhor do Brasil, aí, de acordo com esse prêmio aqui da ANIL. E a subsidiária RGE também foi a segunda melhor do Brasil, ou seja, as suas subsidiárias aí são as melhores, tá pessoal? É uma das melhores distribuidoras que temos aí na Bolsa. Isso aqui é bem importante, né? Já que distribuição já não é aquele segmento dos melhores de energia, né? Ele entre os segmentos de transmissão, geração e distribuição é o pior, né? A gente sabe muito bem, né? Porém, essa PFL, ela tem aí com grande parte a distribuição, porém ela vem crescendo bem aí em geração e transmissão, né? Que são aí os dois melhores setores aí de energia, né? E aí, falando um pouco dos resultados de distribuição em vez de energia, a gente pode ver que a empresa ficou praticamente bem na mesma aí, né? Não teve nem crescimento nem diminuição aí. A inadimplência da empresa houve uma melhora bem grande, né? Saiu aqui uma PDD de 88 milhões para 57 milhões, ou seja, PDD aí que seria as provisões para clientes duvidosos, houve uma diminuição boa, né? A gente pode ver que a inadimplência no ano passado estava em 1% mais ou menos, hoje está em 0,7%, né? Isso aqui é um ponto bem importante, já que as distribuidoras têm contato direto com o consumidor final, né? Ou seja, quanto menor a inadimplência, melhor, né? E a inadimplência aí, no caso da CPFL, é praticamente mínima. A gente pode ver as ações de cobrança e cortes, houve aqui um crescimento, né, de 574 ações aí de cobrança para 649, né? E também a gente vê os cortes aqui, ó, a média mensal de cortes, houve também um crescimento de 190 para 216. Ou seja, a empresa está se mexendo bem aí para qualquer tipo de inadimplência aí. E é aquele, pessoal, por isso é tão bom essas empresas aí de setores perenes. O consumidor final ele vai precisar de luz na sua casa, não tem muito como fugir, né? Isso é muito bom para essas empresas aqui, já que você ou paga, né, pessoal? Você fica aí 2, 3 meses sem pagar a sua conta de luz, a sua conta de água, a empresa vai lá e corta, né? Não tem muito como fugir, ou seja, isso aqui é um ponto bem interessante, né, para essas empresas de distribuição aí. Outro ponto bem importante para a empresa de distribuição, as perdas, tá? Quanto menor, melhor isso aqui. As empresas de distribuição também têm que focar nisso aqui, né, nessas perdas aqui. Porém, a gente vê que a empresa, apesar de ter diminuído bem aí, ó, de 8,76 para 8,19, ela está ainda abaixo do limite da ANIL aqui, ou seja, ela, apesar de ter melhorado, ela tem que melhorar ainda mais, tá? A gente pode ver aqui, ó, CPFL Santa Cruz e RGE está bem dentro do limite aí, ó. Que foram aquelas duas distribuidoras aí, como mencionei no início do vídeo, né? Que foram as duas melhores aí do Brasil, né? Veja que essas duas aqui estão bem dentro aí do que é necessário, do limite da ANIL aqui. Porém, CPFL Paulista e Piratininga ainda está fora do limite aqui da ANIL, né? Ou seja, ela tem que melhorar mais aqui nessas duas subsidiárias aqui de distribuição da empresa. Em geração, a gente pode ver que houve uma melhora aí interessante. O PLD médio, que seria aí o quanto que ela vende aí a energia para os consumidores, tá, pessoal? Isso aqui é um ponto bom, bem interessante, já que podemos olhar aí Engie, AES, por exemplo, que são geradoras aí praticamente puras. Elas estão sofrendo um pouco mais com esse PLD aqui, tá? Já a CPFL tá vendendo aí energia um pouco mais caro, tá? Isso aqui é um ponto bem interessante. Lembrando que a empresa tem 56% em energia hidro, né? E 32% aqui em eólica, tá? A gente pode ver que eles destacam também aqui a geração eólica e os ventos, né? Os ventos estão um pouco maiores aqui nesse trimestre, né? A gente pode ver que esse trimestre aqui, segundo trimestre, é um trimestre pior, né? Em questão de ventos, tá? E esse ponto de ventar mais forte ou mais fraco é um ponto talvez negativo, né? Nesse segmento de geração eólica, né? Já que você depende muito do clima, né, pessoal? Se o clima aí está mais propenso para ventar, né? Isso é bom para a empresa, né? Então, depende muito do vento aí, né? Para a empresa conseguir vender mais ou menos aí geração de energia, né? E aí, mencionando um pouco dos resultados da empresa aí em EBIT, né, lucro por operação, a gente vê crescimentos aí em geração e transmissão, não houve um crescimento grande aí, porém a distribuição, como eu mencionei, praticamente ficou na mesma.
A gente pode ver, como eu mencionei, pessoal, que distribuição é o grande forte da empresa, porém, a gente pode ver que de um EBITDA aí de 3 bilhões, distribuição é 1,8, ou seja, uns 65% mais ou menos aí da receita da empresa. Do EBITDA da empresa vem distribuição. Geração também tem uma boa parte, é quase 1 bilhão. E transmissão, 260 milhões, ou seja, a empresa está bem dividida aí, né? Não é aquela empresa pura de distribuição, né? Como, por exemplo, a Energisa, por exemplo, que tem aí 95% de toda essa receita em distribuição, né? A CPFL já está aí bem mais distribuída, né? Em vários setores. Também podemos ver aqui semestre a semestre, a gente vê crescimento aqui em todas as vertentes, né? No seu EBITDA aí, a gente vê crescimento de 12% em distribuição, 30% em geração, 44% em transmissão e nesse segmento aqui comercial, serviços e outros, houve também um crescimento grande, porém isso aqui é uma parte bem pequena da empresa. Podemos ver aqui alguns destaques que a empresa menciona nesse semestre aí, geração refletindo a consolidação da Enercan, que seria um novo ativo de geração que a empresa tem, e a maior geração dos parques eólicos, né? Porém, como mencionei, né? Depende muito do uso ou vento, né? Para você ter uma maior geração aí ou menor geração, né? Isso aqui é um ponto negativo para a energia eólica, tá? Na minha opinião aí. Transmissão foi favorecida aí pela redução de despesas, a entrada de duas operações aí, Sul 1, Sul 2. E o lucro líquido da empresa aqui, ela menciona aí que apesar do bom desempenho do EBITDA, o resultado financeiro da empresa aí prejudicou bastante, né? A gente pode ver que o resultado financeiro da empresa, onde a empresa vem sofrendo bastante, né? No último ano aí teve praticamente 3 bilhões aí de resultado financeiro, né? Negativo, né? Muito por conta da Selic alta, tá, pessoal? A gente pode ver 2021, 2020, que eram resultados financeiros aí muito menores, ou seja, não prejudicavam tanto o lucro da empresa, né? A gente pode ver o EBITDA da empresa ano a ano aqui, ó, 2021 contra 2022. Houve um crescimento de mais de 3 bilhões, tá, pessoal? Se não fosse o resultado financeiro tão negativo, né? O lucro da empresa seria muito, mas muito melhor, né? Ou seja, resultado financeiro aí prejudica demais, né, praticamente todas as empresas da bolsa, né? E com a melhora aí dos juros, né, com os juros caindo aí nos próximos trimestres, meses aí, né, 2024 a empresa deve melhorar bastante, tá, o seu lucro aí, já que os juros devem cair para 7, 8, 9%, tá? A gente pode ver aqui a dívida da empresa aqui, 73% de toda a dívida da empresa aí está em CDI, tá? Ou seja, a empresa é muito prejudicada pela Selic alta aí e a inflação que está baixa atualmente aí é somente 26%, né? Ou seja, a empresa está sendo prejudicada de fato aqui com esse índice grande aqui em CDI, tá, pessoal? 73%. Porém, a gente tem que ver que a empresa consegue pagar tranquilamente essa dívida aqui, né? O cronograma de amortização da dívida aqui é bem tranquilo a tua empresa, tá, pessoal? Já que a empresa tem em caixa aí 5,3 bilhões, ou seja, ela consegue pagar 2023 ou 2024 aqui tranquilamente, e aí vai ficar com dívidas aí para os próximos anos aí somente, tá? Ou seja, uma dívida bem tranquila para a empresa. E aí mencionando o capex da empresa, né? Onde a empresa está investindo, né? Isso aqui é muito importante, a gente pode ver que a empresa deu uma diminuída aqui nos investimentos comparado semestre a semestre aqui. Ela diminuiu 10% nos investimentos, porém, a gente vê que foco total, pessoal, é em distribuição, né? A gente vê que de 2,3 bilhões, que representa 80% aí de todo o total de investimento, é em distribuição, né? É por isso que a distribuição é um setor aí um pouco mais complicado, né? Já que ele demanda muito mais dinheiro para investir, né? Para você fazer a manutenção e tudo mais, né? É diferente da transmissão, por exemplo, que você investe ali bastante no começo, porém, depois que você conclui a linha ali de transmissão, você só ganha, né? Só tem lucro, né, praticamente. Fazendo uma manutenção bem baixa, né? Ou seja, a transmissão aí é o setor principal aí da bolsa. Porém, transmissão tem que relevar aí que os últimos leilões aí estão bem concorridos, né? Ou seja, os áudios estão aí na faixa de 40% a 50%, né? O que é bem diferente de antigamente, né? 10 anos atrás os áudios eram de 10%, 15% somente, né? Ou seja, a empresa faz o mesmo investimento hoje, porém ela ganha menos, né? Com receita, né? É isso que você tem que ficar de olho em transmissão, né? Claro que é o setor aí com maior margem líquida, porém você tem que ter também um retorno aí, né? Você não pode pegar aí o leilão, ganhar um leilão de qualquer forma, né? Dando aí qualquer lance, tá, pessoal? Ou seja, tem que ficar de olho nisso. Transmissão aí para mim é o melhor setor, porém tem que ficar de olho nesses últimos leilões aí que estão bem mais concorridos, né? Ou seja, pessoal, o foco da empresa vai ser sempre distribuição, então ela vai sempre manter aí nessa faixa de 60% a 70% aí do seu resultado em distribuição, e aí os outros 30% é geração e transmissão, tá? É uma divisão ok aí, na minha opinião, né? 70% de distribuição e 30% de geração e transmissão. Para uma empresa de distribuição aí, que é legal você também ter uma diversificação boa, né? Você ter pelo menos uma empresa pura mais em geração, uma empresa mais pura em transmissão e uma empresa mais pura em distribuição, né? Já que você consegue ter um pouquinho de tudo aí na área de energia, né? Então, bom resultado aí da CPFL, é uma empresa aí que eu tenho em carteira, né? De distribuição é a única empresa que eu tenho em carteira, eu gosto bastante da CPFL. Resultados aí bem bons, né? Todo ano aí a empresa vem melhorando bastante, né? A empresa se transformou aí de uns 5 anos para cá, tá? Uma empresa bem boa aí, na minha opinião. E falando um pouco dos resultados aí do Banco ABC, um outro banco bem interessante, né? Gosto bastante.
Um banco que é muito menos arriscado aí do que os bancos tradicionais, por exemplo, né, já que ele empresta dinheiro aí para somente grandes empresas, né, diferente dos bancos tradicionais que emprestam dinheiro para empresas pequenas e pessoas físicas, né, que o risco é muito maior. A gente pode ver que o lucro da empresa aumentou 6%, né, em relação ao trimestre passado. O ROI da empresa aí ficou na faixa de 15%, um ROI bem interessante, né? Se comparado com o ROI do Bradesco, por exemplo, o ROI do Bradesco está na faixa de 10, né? O ROI do Banco ABC está na faixa de 15, ou seja, muito melhor, né? A gente pode ver a qualidade da carteira da empresa, está aí na faixa de 1,2%, porém, ela teve um efeito de crédito isolado no segmento C e B, que atualmente está em recuperação judicial. Se não fosse esse efeito aqui, pessoal, de uma empresa aí que está devendo para o Banco ABC, seria aí um índice de inadimplência de 0,8%, tá? Ou seja, praticamente nulo, tá, pessoal? A gente pode ver o Bradesco, por exemplo, que está em índices de inadimplência de 6, 7%, né? Se comparado com o Banco ABC, que é menos de 1, é muito melhor, né? Isso aqui, claro que tem que colocar na ponta do lápis ainda, já que quanto menos risco você tem, menos retorno você tem também, né? O Bradesco, ele faz empréstimos muito mais arriscados, né? E aí o retorno muito maior, né? Porém, você tem o risco de inadimplência muito maior também, né? Ou seja, o Banco BC aí, ele tem uma carteira muito conservadora, né? E por isso que ele não cresce absurdamente todo ano, né? Todo trimestre aí, ele cresce ali um pouquinho todo ano, né? Já que ele é bem conservador, né? Margem com cliente e margem financeira, houve um crescimento também aqui, margem com clientes de 7,5%. Porém, se comparado aí com o trimestre passado, né? Um T23, houve uma piora aí, ó, muito por conta de alguns recordes aí que a empresa fez, né? O trimestre passado a empresa tinha tido um ótimo resultado, nesse trimestre aqui não foi tão bom, né, como o último trimestre, porém foram resultados ok aí para a empresa. Outro ponto interessante de destaque, crescimento da base de clientes, ela vem aumentando aí, aumentou 185 novos clientes aí nesse trimestre e 592 aí na comparação anual, ou seja, ela vem crescendo forte aí a sua base de clientes, né, já que ela consegue ter uma maior clientela e aí consequentemente você consegue emprestar mais dinheiro, né. Sendo que o segmento que mais cresceu é o segmento middle, que é o segmento aí de maior risco da empresa, né? Ela vem crescendo forte esse segmento aqui. Porém, crescendo esse segmento aqui, também tem que ficar de olho aí na inadimplência, né? Já que é o segmento mais arriscado, digamos assim, da empresa, né? O segmento middle. Podemos olhar mais a fundo aqui as três categorias, né? O C e B, que seriam clientes aí com faturamento anual de 4 bilhões ou mais. Corporate, clientes com faturamento anual de 300 milhões e 4 bilhões. E o segmento middle, que é esse que eu estou mencionando, que cresceu aí a sua base de clientes, que é um segmento um pouquinho mais arriscado, porém a gente pode ver que são clientes aí com faturamento anual de entre 30 a 300 milhões, ou seja, são clientes gigantes também, tá, pessoal? Não é qualquer empresa aí que consegue ter aí como faturamento 30 a 300 milhões, que a empresa menciona que ela cresceu mais nessa faixa aqui, e o segmento corporate também, que é o segmento ali, o segundo ali, né, no meio ali, também cresceu um pouquinho aí, a 25 clientes a mais. Outro ponto interessante é o projeto Água aqui, que ela vem desenvolvendo, tá, pessoal? Ela deve priorizar ainda mais o segmento de agro aí. A gente pode ver aqui na disposição da carteira da empresa, o segmento agro já é o maior aí disparado, né, com 23% em toda a sua carteira aí, e de acordo com essa notícia aqui, a empresa pretende aumentar ainda mais, tá? Ou seja, é o segmento menos arriscado aí que temos na bolsa atualmente, né? A gente pode ver aí o Banco do Brasil, por exemplo, que tem aí 50, 60% da sua carteira de empréstimos toda ligada aí ao agro, né? E o segmento aí praticamente não tem inadimplência, né? A inadimplência do agro é muito baixa, tá? Então é um ponto bem interessante aí o Banco ABC, né? Focar no segmento agro, né? Já que é um segmento aí que praticamente não tem inadimplência. E podemos ver que o Banco ABC soltou o resultado aí bem recentemente, né? No dia de hoje aí, um pouco mais cedo. E os investidores ainda não gostaram muito do resultado, né? Como mencionei, não foi aquele resultado espetacular, porém a empresa vem crescendo bem, né? Não é aquele crescimento absurdo, como mencionei, porém tem aquele crescimentinho todo trimestre. Porém, os investidores não gostaram muito aí, e o banco está caindo na faixa de 3,5. A gente pode ver aqui, de acordo com o Model Forecast, que é uma casa de análise aí do Status Invest, eles projetam aí um upside de 26%, o preço vai de R$23 mais ou menos. Recomendo a compra forte para a empresa. É um banco que está muito barato, na minha opinião, né? É um dos bancos mais baratos que temos aí, junto com o Banco do Brasil. PL aí muito baixo, na faixa de 5, sendo que a sua média é 7. PVP abaixo de 1 para bancos, ok, excelente, tá, pessoal? Quanto menor aí o PVP para bancos, melhor, tá? Margem líquida da empresa é muito boa, né? Na faixa de 18%, ROI, como mencionei, na faixa de 15 e pouquinho, né? Que ela soltou aí. Os lucros, receitas da empresa crescendo, né? É um banco ali que não vai dar aquela porrada, né? Porém, vai ali ter crescimento ali todo ano, né? Um pouquinho, tá, pessoal? Além de ser um banco que paga bons dividendos aí, tem uma média de 6,5% de dividendos aí. Os últimos 2 anos aí pagou bastante dividendo, né? Na faixa de 8, 9%. Ou seja, é um banco bem interessante para dividendos aí, que tem um crescimento pequeno aí, né? Um upsidezinho aí interessante, tá? Ao longo do tempo é um banco que vai crescer aí, porém não espere aí aquela porrada, como mencionei.
E foi isso, pessoal. Duas empresas aí absurdas, gosto bastante das duas. CPFL aí, uma das melhores distribuidoras que temos. Banco ABC também, entre os bancos aí, é um banco bem interessante, né? Eu gosto bastante, um banco bem conservador aí. É muito difícil você ter qualquer problema com o Banco ABC, né? Na minha opinião. E diz aí, pessoal, nos comentários se você está investindo em CPFL ou Banco ABC, gosta das empresas aí ou não. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí, deixa sua inscrição no canal. E fico por aqui, abraço, até a próxima, tchau, tchau.